Oi, oi, gente, sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas e já convido vocês para ficar até o final desse vídeo. Gente, hoje vim trazer para vocês uma decoração de bolo simples, todo em roseta. É um bolo de batizado que vai ficar bem bonito e espero que vocês gostem aí da nossa decoração. Aqui, ó, vou fazer só uma pré-camada, uma camada mais fininha de chantilly mesmo, porque como eu falei pra vocês, é um bolo de roseta. Então, se você faz essa primeira camada já com chantilly muito grosso, depois vai ficar muito chantilly no bolo, porque roseta já é uma decoração que usa bastante. Então, quando você faz uma camada mais fina, você dá uma economizada no chantilly, você dá uma nivelada no bolo, e também não tem a necessidade de ficar um excesso de chantilly, porque não é todo mundo que gosta de muito chantilly. Então assim é bom que dá uma diminuída. Aqui, ó, gente, vou aproveitando já para falar do bolo. A respeito desse tamanho de bolo, é um bolo de 25 centímetros de diâmetro por 10 de altura. A massa é pão de ló de chocolate, receita já tem no canal. E o recheio é um recheio de brigadeiro gourmet. Para mim fazer esse recheio para esse bolo, eu coloquei 3 leite condensado, 3 creme de leite, 400 gramas de chocolate em barra. Eu gosto do meio amargo para não ficar um bolo tão enjoativo, tão doce. E aí eu cozinhei 3 gramas de leite. E aí eu cozinhei até o ponto de recheio para ficar um recheio mais firminho, mas manter a cremosidade ainda. Agora, ó, uma espátula lisa aqui, só pra gente dar aquela alinhada. Tá ótimo. Aqui, ó, gente, nessa etapa você não precisa fazer muita coisa, não. Deixar ele perfeitinho, não. Porque, como eu falei, é só uma base pra gente grudar as nossas rosetas no bolo. Porque se você não faz isso, a roseta é perigoso dela cair, por causa dela não tendo o que sustentar, sabe? Aí, ó, bolo alisadinho. Agora a gente vai vir pro nosso trabalho de bico, que vai ser com o bico M da Wilton. Aqui, ó, gente, como eu falei, o bico M da Wilton, e agora a gente vai vir fazendo as nossas rosetas. Dicas para vocês quando vai fazer roseta. Dá para fazer tanto no sentido horário, tanto no anti-horário. Então vai da forma que você se adaptar melhor. Você pode, para fazer a roseta, é como se você fizesse uma pitanga e contornasse em volta dela. Então vou mostrar para vocês aqui certinho, ó. Viemos aqui, a gente vem, pressiona e contorna. A gente faz isso em volta de todo o bolo até finalizar. Então é uma decoração que não dá muito trabalho, fica bem bonito mesmo. E aquela coisa, é simples de fazer, qualquer um consegue. A única coisa é que ela dá um pouquinho de trabalho e gasta mais chantilly. Mas de resto, não é algo que assim, é muito difícil. E uma dica. Esse chantilly que eu estou utilizando hoje é o chantilly da Norcal. É bom a gente usar sempre um chantilly legal, porque principalmente a roseta, para ficar com uma definição bonita, para não ficar muito poroso. E dica para ele ter uma estabilidade um pouco melhor. Para esse bolo aqui eu bati 800 ml de chantilly. E junto com o chantilly eu coloquei 40 gramas de leite ninho. E também eu adicionei junto com essas 40 gramas de ninho 100 gramas de açúcar refinado. Lucas, para que o açúcar? Para deixar mais doce? Não é para isso. A função do açúcar refinado, ele ajuda na estabilidade. Então fica um bolo um pouco mais estável, dá um pouco mais de firmeza. Ó, a gente já fez isso embaixo, agora bora fazer mais uma camada. Então, como eu falei, ele ajuda a dar estabilidade. Agora bora falar também com uma coisa que vocês sempre me perguntam, é a respeito de valor. Esse bolo,
ele é um bolo que pesa entre 3 a 4 quilos, vai variar muito. Outra dica, sempre começa a roseta no meio onde as duas últimas de baixo terminou. Como eu falei, o valor dele, ele é um bolo de 3 a 4 quilos e eu vendo ele no valor de R$190. Mas é como eu sempre falo para vocês, varia de região para região. Tem lugares que é um pouco mais barato, tem lugares que vai ser um pouco mais caro. Eu sei que tem regiões que vendem esse mesmo bolo aqui a 300, até 350. Então é como eu sempre falo, a gente tem que ver a situação da nossa região para saber o quanto cobrar, para não cobrar nem de mais nem de menos. Gente, outras dicas para vocês. Esse bolo, como ele é um bolo que vai um pouco mais chantilly, se você quiser cobrar um pouquinho a mais, você pode cobrar. Porque normalmente um bolo desse, por exemplo, eu gastaria umas 200 ml a menos do que normalmente eu estou usando aqui. Fizemos mais uma camada e agora a gente vai fazer a última aqui na parte lateral. E outra coisa, reparem que tem pouca distância, a gente vai fazer um pouco mais alto para poder cobrir. Então, mesmo que a roseta passar, não tem problema, que aí depois a gente vai fazer o mesmo acabamento em cima e termina de tampar. Gente, comenta aí também por quanto que vocês venderiam esse bolo, que eu quero saber. Comenta se vocês estão gostando dos vídeos. Que deu uma estourada, não tem problema, não precisa preocupar. Eu vou remover aqui, com tranquilidade o bico, retirar esse excesso e colocar um outro bico. Já volto. Gente, coloquei outro chantilly agora aqui no saquinho de confeitar, Retirei esse excesso que a gente estava aqui. Ficou estragadinho, mas como eu falei que é trabalho de bico, não tem problema. Já tampou. E mais uma coisa também que eu quero falar para vocês é a respeito do peso do bolo. Eu falei que dá essa média, mas é como eu sempre falo, vai variar de acordo com a massa sua e o recheio. Porque se fosse um recheio de mousse, esse bolo ficaria mais leve, então 3 kg cravado, por exemplo. Agora, se é um recheio de brigadeiro, ele pesa mais. Então, por exemplo, vai dar o quê? Uns quase 4 kg. Agora, se fosse, por exemplo, uma massa manteigada, ia pesar mais ainda, então quase 5 kg, porque pão de ló é uma massa leve, que é essa massa que eu uso. Então, por isso que eu sempre falo, vai variar muito. Por isso que você tem que saber o tipo de coisa que você trabalha. Venho fazendo agora a mesma roseta que eu fiz na lateral, eu estou fazendo no centro do bolo. Já vou perguntando também, comenta aí de que cidade que vocês são, que eu quero saber, que eu vejo que tem muita gente de fora. Eu fico muito feliz de vocês estarem acompanhando, gostando dos conteúdos aí do canal. Estou tentando trazer agora, estou firminho com vocês aí, toda semana trazendo vídeo novo. Quanto dá para trazer vídeo longo, eu trago vídeo longo, que eu sei que vocês gostam. Vídeo curto, só não deixo vocês sem vídeo. E aqui a gente vai fazendo a roseta. E a gente vai finalizando o nosso bolo. É um bolo simples, como eu falei, porque é um único trabalho que você vai fazendo de forma consecutiva. Então é algo fácil, não demanda muito tempo, é uma decoração até que rápida. A única coisa que às vezes você vai demorar um pouquinho mais
é até pegar o jeito de fazer a roseta. Porque às vezes no comecinho a gente não consegue deixar tão proporcional, às vezes fica um pouquinho maior que a outra. Mas a gente vai fazendo e vai dando tudo certo. E agora, ó, vou fazer só mais uma camada, eu vou mostrar pra vocês como que tá por cima e depois vem com a nossa aplicação do nosso topper. Tem mais dicas legais aí pra vocês também. Aqui, ó, gente, vou levantar o celular pra vocês verem. Tá vendo que tá esse miolinho? Esse miolo eu poderia preencher com chantilly, mas eu vou colocar umas pérolas bem pequenininhas e vou mostrar pra vocês. Ó, vou produzir a pérola com vocês. Aqui tem um potinho, esse chocobol, né? Eu vou pôr essa menorzinha. E aqui dentro tinha um pouco de pó nacarado, que é aquele pó clarinho, sabe? Pra fazer a pérola em si. Aí você vem, bota no potinho. E chacoalha. Aí você vai ter, ó, as pérolas bem bonitinhas pra gente poder trabalhar. A gente vai preenchendo aqui. Eu acho que essa decoração fica uma decoração bem bonita. E outra coisa para vocês, quando a gente vai fazer essa pérola, eu gosto de fazer ela porque você já encontra pronta para comprar. Mas eu acho que assim ela fica mais gostosa, porque normalmente aquelas que a gente compra pronta não é com esse chocobol. Ela é feita com aqueles confeitos de açúcar, sabe? Então eles são mais durinhos, não tem esse sabor de chocolate. Eu acho esse bem mais gostoso, então eu acabo sempre optando por ele. Agora eu vou lavar minha mão, ó, rapidinho, porque a gente vai aplicar o topper. Então, como a gente vai fazer a aplicação de topper, para não sujar o nosso topper aí com o nosso pó de decoração. E agora a gente vai aplicar. Pra gente fazer a aplicação de topper, a gente sempre vai achar a parte mais bonita do nosso bolo para ser a frente. Ó, vou trazer o topper aqui para baixo pra gente começar aplicando. Topper sempre começa pelo topper que for na lateral, que no caso é esse aqui. Pode ser aqui, ó. Dá uma dobradinha para ele ficar mais macio. Olhem para vocês verem que gracinha, escrito meu batizado. E agora aqui bem no meio, eu vou colocar esse anjinho, ó, que eu fiz em 3D, fica uma belezinha. E é de topper, bem simples de fazer também. A gente vem e coloca ele aqui no centro, ó. Localizado ele, agora a gente vem colocando aqui esses outros na lateral.
A gente vem e vai colocando. Gente, é algo bem simples mesmo, não vai te dar trabalho e fica aquela coisa mais linda do mundo. Os clientes meus sempre gostam. Esses bolos de batizado saem bastante aqui na confeitaria e a gente vai montando do jeito que a gente achar que fica legal até poder finalizar o nosso bolo. Agora, por último, vai aqui a nossa plaquinha com o nome da menininha que vai ser batizada. E olhem para vocês verem que graça que ficou. Vou levantar para a gente poder finalizar o nosso bolo. Gente, mas é uma decoração bem simples mesmo, mas que fica bonito. Tenho certeza que seu cliente vai gostar. Então agora eu vou mostrar de pertinho. Olhem para vocês verem que charme que fica. Comenta aí que nota que você daria para esse bolo de 0 a 10 que eu quero saber. Então o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.